Irmãs, boa noite, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Irmãs, nós estamos no mês de novembro, né? E nosso trimestre começou em outubro, nosso quarto trimestre, né? Porém, eu não tinha adquirido a revista. Então eu comprei a revista, ela demorou uns dias para me liberarem a revista digital. Eu tive que mandar e-mail para eles tudo lá na loja para me liberarem a revista, né? E com isso eu perdi umas 2 semanas aí de estudo, né? Então esse estudo que eu vou aplicar para as irmãs era para ter sido dado em outubro, então eu vou ministrar ele agora, no mês de novembro, né? Hoje é a nossa primeira reunião de novembro e nós vamos seguir com a revista até o final do ano aí das nossas reuniões, tá bom? A revista, ela tá muito legal, essa revista, e o estudo de outubro, ele diz assim, o tema dele: Conexão ilimitada, um enorme desafio para o cristianismo do nosso tempo. E o texto que foi utilizado é baseado em Lucas 10, de 38 a 42. Eu vou ler aqui para as irmãs, para que as irmãs possam entender, tá bom? Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então esse é um texto que é muito conhecido, né? Por todas nós ouvimos várias reflexões a respeito desse texto, né? Com entendimentos diferentes. E todas as que eu ouvi edificou minha vida de uma forma, né? E agora me edificou mais uma vez de uma forma muito diferente, né? Porque o autor, ele usa esse texto para falar sobre a modernidade, sobre as conexões, né? Sobre o mundo virtual. Então ele começa assim, dizendo: Sem sombra de dúvida, vivemos uma era completamente dominada pela tecnologia. Evidentemente, tal realidade impõe um enorme desafio por si só. Hoje, todas as esferas da sociedade transitam em plataformas digitais, que literalmente definem um novo jeito de fazer as coisas. Os carros, as casas, as instituições financeiras, as escolas, as igrejas e todos os demais ambientes dos quais transitamos via de regra contam com um sistema operacional de alta performance tecnológica. É possível notar que um simples bolo que antigamente levava horas para ser preparado, hoje pode ser feito rapidamente por conta do avanço tecnológico. Então nós estamos vivendo uma era em que a tecnologia está muito avançada, né, irmãs? Eu às vezes conversando com uma vizinha minha aqui, ou até mesmo com o Leandro, eu falei para eles assim: nossa, como que a tecnologia avançou assim em 20 anos, avançou muito, né? De 30 anos para cá, né, podemos dizer, porque eu, quando era pequena, não tinha celular, né, não tinha internet. Então, assim, eu lembro que minha mãe, para falar com o meu pai no trabalho, ela tinha que sair daqui de casa e ir lá em cima, 2 quarteirões acima, na padaria, e ligar para ele do orelhão. O orelhão era de ficha ainda, depois mudou para cartão, né? Então, e assim, quando ela conseguia falar com ele, ótimo, né? Se não conseguia, ela tinha que esperar até o fim do dia, quando ele chegasse lá pelas 11 da noite, que ele trabalhava muito longe, para poder conversar com ele. Hoje não, né? Hoje nós temos aí o WhatsApp, nós temos e-mail, temos várias formas de nos comunicarmos por conta da tecnologia, né? E nós nos acostumamos tanto com essa tecnologia, a gente se
adequou de tal maneira que hoje, se você mandar um WhatsApp para uma pessoa e a pessoa demorar para responder, você já fica agoniado, né? Se ela não responder de imediato ali, a gente já fica bravo. Eu mesmo, muitas pessoas ficam bravas comigo, porque às vezes eu demoro para responder o WhatsApp, né? Mas eu tenho me policiado para melhorar nisso. Porém, a gente vê o quanto isso também nos afetou de certa maneira, né? Porque nós ficamos ainda mais ansiosos, acredito, né? Porque antigamente não tinha o que fazer, tinha que esperar e pronto. Hoje não, se você não conseguir uma resposta no WhatsApp, você liga no celular, a pessoa tem celular, ela te atende. Se você quer falar com uma pessoa que está em outro estado do Brasil, ou até mesmo em outro país, você faz uma ligação de vídeo para ela e vê a pessoa, né? Eu também estava conversando com uma vizinha minha aqui, a filha dela foi para o Canadá, né? E ela estava falando, a filha dela fez aniversário recentemente, e ela estava triste porque já era o segundo aniversário da filha que ela passa longe da filha, né? E aí eu comentei com ela, falei assim, olha, mas pensa pelo lado bom. Hoje você tem a tecnologia ao seu favor. Você liga para ela, no dia do aniversário dela nós ligamos para ela por ligação em vídeo, né, pelo WhatsApp, participamos do parabéns dela, a vimos, né, então eu falei, você pode ver a hora que você quer, conversar com ela, você liga para ela em tempo real, você a vê, né, imagine se fosse naquele tempo, na época que a gente era pequenininho, porque ela viu a gente crescer, né, eu cresci junto com a filha dela, que a gente tinha que mandar, se você tivesse que mandar uma carta para o Canadá, imagine quantos dias essa carta ia demorar para chegar lá e quantos dias você ia demorar para ter uma resposta dela. Aí ela ficou pensando, realmente as coisas melhoraram muito, né? Então, assim, a tecnologia, ela nos ajudou de certa maneira, né? Porém, também nos deixou mais ansiosos, né? Aqui a lição, o estudo, fala pra gente, dá o exemplo do aluno, né? Que eu também passei por essa fase na época da escola, precisava fazer uma pesquisa, a gente ia na biblioteca, eu pegava ônibus aqui no Imperador e até Vila Formosa, ali onde tinha uma biblioteca, para fazer pesquisas, né? Então hoje não, hoje você acessa o Google e pesquisa o que você quer, você tem acesso a qualquer tipo de informação, né? O Google traz tudo na palma da sua mão, então isso ajudou bastante. Porém, por outro lado, ele diz também, assim, ó, embora tudo isso, sou obrigada a admitir, tenha trazido facilidades sem precedentes na história da humanidade, gerou também uma considerável diminuição no nível de comprometimento com vários processos nos quais estamos envolvidos. É fundamental perceber que o mundo mudou, e isso diz muito sobre nós. A fim de corroborar tal constatação, vale a pena evocar alguns dados alarmantes sobre o contexto no qual estamos inseridos. Então ele fala de algumas pesquisas aqui, né, de estudiosos americanos que estudou o comportamento humano, né, depois dessa tecnologia toda. E ele diz, esse estudo foi reportado por estudantes universitários, né, que estiveram em constante declínio nas últimas 3 décadas. Então, eles perceberam que as pessoas sofreram declínio, né, de 30 anos para cá por conta da tecnologia. E ele diz assim, uma queda acentuada foi observada nos últimos 10 anos. Os universitários hoje têm cerca de 40% menos empatia quando comparados com os universitários de 30 anos atrás. Então, as pessoas ficaram com menos empatia, né? Elas se preocupam menos com o que o outro sente, porque o mundo virtual nos proporciona isso, né? Nós ficamos mais introvertidos, porque não convivemos com as pessoas pessoalmente, né? Nós criamos ali um mundo virtual, onde cada um tem o seu, né? E não tem aquela aproximação física com as pessoas. E isso acaba fazendo com que nós não tenhamos empatias pelas pessoas, né? Aqui eles diz assim também, uma pesquisa feita na Universidade de São Diego que diz, o fato de no mesmo período o nível relatado de narcisismo dos estudantes ter caminhado na direção oposta. Eles disparam até o teto.
Os resultados mostram que as pessoas de hoje tendem ao isolamento. Percebe-se claramente que o mundo mudou. E repito, isso diz muito sobre nós. Então, o que ele está dizendo? Tem uma parte aqui que ele fala assim, olha que interessante. Eles apontam que nos sentimos mais confortáveis em ilhas digitais. Essas nada mais são do que os espaços reservados no mundo digital, em que o indivíduo cria um perfil nas redes sociais para se relacionar superficialmente com o mundo. Os relacionamentos em ilhas digitais não carecem de profundidade. Inclusive, é possível ter supostos 5.000 amigos em uma rede social sem qualquer nível de profundidade. Nas ilhas digitais, o foco não é relacionamento, mas repercussão. Então, é que a gente tem visto muito aí nas redes sociais, né? Que as pessoas, cada um tem o seu mundinho, tem a sua página, tem o seu canal no YouTube, tem o seu perfil no Instagram, né? E ali as pessoas postam coisas maravilhosas, né? Não sei se vocês reparam, mas com certeza, eu mesmo reparo muito isso. Você entra no Instagram das pessoas, você só vê fotos maravilhosas, né? Uma vida perfeita, foto de pessoas viajando para lugares lindos, perfeitos, viagens internacionais, compras em shoppings, assim, uma vida muito superficial, né? Então, você olha aquilo e você passa até a imaginar, nossa, mas que mundo que essa pessoa está vivendo? Será que sou eu que estou fora da realidade, né? Porque as pessoas estão aí vivendo vidas assim, dos sonhos, né? Só que a minha realidade é outra. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que por trás daquelas fotos, a realidade da pessoa também é outra, né? A vida dela não é exatamente aquilo que ela demonstra ali. E também aqui o autor, ele diz assim, que essa superficialidade também faz com que as pessoas não se importem com as outras. Por exemplo, se você postou alguma coisa ali e alguém postou um comentário contrário do que te desagradou sobre a sua postagem, você simplesmente exclui a pessoa, ou você bloqueia a pessoa e tá tudo bem. Você não está se relacionando com ela, você simplesmente bloqueou ela do seu perfil, né? Então, assim, pouco importa o que as pessoas pensam, se a opinião dela é igual à sua. Então, muito diferente de quando nós nos relacionamos pessoalmente com as pessoas, né? Porque nós temos até um certo cuidado nesse tipo de relacionamento mais pessoal, né? Porque você se preocupa se você vai chatear, se você vai magoar, né? Você se preocupa se a pessoa está bem ou não está, se ela está se sentindo bem ou não, se ela está triste, se ela está feliz, você se alegra com a alegria dela, você se entristece com a tristeza dela, né? Então, esse relacionamento pessoal faz muito bem para nós, né? Já esse virtual já não faz tão bem. Então, nós temos que nos preocupar com isso, né? Porque, ao mesmo tempo, nós também estamos inseridos nesse mundo virtual, nós cristãos, né? Aqui diz assim, ó, nas ilhas digitais, a exposição é calculada, não necessariamente sensata. A última coisa com a qual alguém está preocupado nas redes sociais é com a coerência. O que preocupa é o impacto da exposição. Logo, em praticamente todas as fotos, as pessoas estão sorridentes em cenários paradisíacos. Trata-se literalmente de uma vida maquiada que nem de longe reflete a realidade. Muito bem, diante das informações acima, percebemos que o ser humano tende à superficialidade nos dias contemporâneos. Então, nós vemos, hoje as pessoas se preocupam com quantos seguidores ela tem, né? Quantos seguidores ela tem, e a gente sabe muito bem que o fato de você ter seguidores não significa que você tem amigos, né? Você tem pessoas ali que se simpatizam com a sua página, com o que você posta e que te seguem, né? Mas que, dependendo do que você postar ali, basta uma postagem para elas deixarem de te seguir. E eu vejo pessoas aí, principalmente jovens e adolescentes, que ficam desesperados quando perdem seguidores, né? Então, essa é a superficialidade que o autor tem falado nessa lição, que nós temos que tomar cuidado. Ele diz assim, o problema é que isso tem reflexos violentos em nosso relacionamento com Deus. Então, agora partindo para nós como cristãos, né?
tratando de relacionamento com Deus, no que isso nos prejudica? O texto serve de base para essa reflexão. O texto que serve de base para essa reflexão conta a história de duas irmãs que tiveram o privilégio de receber Jesus em sua casa. Ao que tudo indica, não havia multidão com ele. Elas tinham, portanto, a bênção de contar com a presença do Mestre, sem qualquer interferência. A despeito disso, Marta, uma das irmãs relatadas no texto, criou com Cristo uma conexão superficial, limitada. Esta estava mais preocupada com os afazeres domésticos, o que revela que ela incorria no erro de um relacionamento calculado, no qual se passa a imagem perfeita de um atendimento perfeito em uma casa perfeita. Então, daí a indignação com a irmã, que fez uma escolha contrária, diga-se de passagem. Então, aqui o autor entendeu nesse texto que Marta, ela desenvolveu um relacionamento superficial, de aparência, né? Marta estava preocupada em servir Jesus. É claro que eu imagino que no coração de Marta, que no coração de Marta ela queria fazer de tudo para agradar Jesus, né? Imagina receber uma visita tão ilustre como Jesus, né? A gente, quando nós, dona de casa, hospitaleiras que somos, né? Quando recebemos visita, nós queremos estar com a casa bem limpa, né? Bem organizada, tudo cheirosinho, preparar uma refeição, um alimento gostoso para servir para nossa visita, né? Tratar a nossa visita bem. Imagina Marta recebendo Jesus em sua casa. Como será que nós, se recebêssemos Jesus hoje em nossa casa, nós agiríamos, né? Então Marta, ela ficou preocupada sim com isso, né? Porém, o autor entendeu que aqui ela criou uma relação superficial com Jesus. Por quê? Ela estava mais preocupada com isso, com a casa limpa, em servir Jesus, do que aproveitar o tempo e as palavras de Jesus, aproveitar a presença de Jesus ali, né? Que foi exatamente o que fez Maria. Maria, ela não se preocupou se a casa estava arrumada, se tinha comida pronta ou não. Ela simplesmente se sentou aos pés de Jesus e ficou ali ouvindo o que Jesus tinha para falar, né? Ela quis aproveitar a presença de Jesus. Então Marta ficou irritada, né? E até meio que chamou a atenção de Jesus para que Jesus repreendesse ali Maria, né? Então ela meio que deu uma chamadinha de atenção ali em Jesus e perguntou para ele se ele não se importava que enquanto ela se matava de trabalhar ali para fazer atender Jesus, Maria estivesse ali simplesmente sentada, talvez ao ver dela sem fazer nada, né? E ela com todo o trabalho nas costas. Mas Jesus deu uma boa lição, né? Em Marta, quando ele falou que ela estava muito preocupada com muitas coisas que não eram importantes naquele momento, né? E que uma só importava e Maria tinha escolhido a melhor, né? Então, e que ele não tiraria essa boa parte de Maria, que era ouvir o que Jesus tinha para dizer ali. Então, o autor aqui diz que Maria, sim, ela desenvolveu um relacionamento mais íntimo com Jesus, né? Aqui ele diz assim, isto é, Maria escolheu uma conexão profunda e ilimitada com Jesus, segundo as palavras do próprio mestre, a melhor parte. Tendo em vista os aspectos apresentados, as considerações de Jesus apontam para o entendimento de que perdemos as melhores oportunidades de nossa história cristã quando importamos, ou seja, trazemos para dentro do relacionamento com Deus os contornos superficiais de uma vida contemporânea, pois tais contornos têm a propriedade de tornar nossos relacionamentos virtuais e não reais. Não ouvimos, não aprendemos, não mudamos de vida, porque sequer abrimos o coração para tanto. Então, aqui o autor nos chama a atenção, né? Para que nós não levemos com Deus a mesma vida, o mesmo relacionamento que nós levamos virtualmente com as pessoas, né? Então, nós temos um relacionamento superficial com as pessoas de forma virtual e isso não pode acontecer com Deus. Com Deus nós temos que ter um relacionamento profundo, íntimo, de coração aberto, né? Para que
nós possamos conhecer melhor ao nosso Deus e nos relacionarmos melhor com Ele, né? Deus não é uma pessoa que nós podemos excluir da nossa vida nunca, né? Independente do que nós ouvimos. Às vezes nós lemos coisas na palavra de Deus que talvez ali a gente se sinta até meio que chamada a atenção, né? Meio que... como que eu posso dizer? Como se estivesse levando uma bronquinha, me fugiu a palavra agora. Mas a gente reflete sobre aquilo e entende que aquilo é bom para a nossa vida, né? Então, nós não podemos simplesmente excluir da nossa vida o nosso Deus, né? Ou fazer pouco caso dele, como às vezes fazemos com as pessoas que nos seguem na internet, né? O tipo de relacionamento descrito acima não deveria interessar ao cristão, pois o princípio básico do cristianismo é uma nova mente, como o apóstolo Paulo ensina em Romanos 2,12, onde ele apela para não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, aqui o que eu entendi, né? Que por mais que nós façamos uso das redes sociais e desse mundo virtual que nos atende muito bem, que tem nos ajudado, inclusive, né, durante essa quarentena, nós não podemos agir como um ímpio, ou como essas pessoas que são doentes pelas redes sociais, né? Se preocupam muito, desculpe, irmãs, em ter seguidores, e assim, estão ficando pessoas que não têm empatia, né? Então a gente não tem que agir dessa maneira. Nós devemos sim nos preocupar com as pessoas, né? E não com a quantidade de seguidores, mas com os verdadeiros amigos que você tem, né? Eu antigamente, eu aceitava todo mundo no meu Facebook. Todo mundo que se pedia convite, eu aceitava no meu Facebook. Até que, amadurecendo, né? Eu refleti e falei, por que eu aceito tanta gente que eu nem conheço? Então eu comecei a excluir pessoas que eu não conhecia e hoje no meu Facebook eu só tenho pessoas que eu conheço, que realmente são minhas amigas, que eu tive um relacionamento de amizade, né? Pessoas conhecidas, colegas, irmãos em Cristo, né? Pessoas que eu conheço, que eu me relacionei. Então são pessoas que eu realmente me importo. Então, por exemplo, eu não sou muito de acompanhar rede social, né? Eu sou meio desapegada a isso. Mas quando tem uma postagem ou outra, uma postagem alegre ou triste, eu me compadeço, né, por aquela pessoa. Eu me entristeço, eu fico feliz, porque são pessoas que eu conheço, né? E eu sei que tem sentimentos assim como eu. Então é assim que nós, como cristãs, devemos agir até mesmo nas redes sociais. Não devemos ser imparciais, né? Devemos nos preocupar com os nossos amigos. Continuando aqui, note que ele trata, apóstolo Paulo, né? Note que ele trata de uma cosmovisão, isto é, a visão de um mundo influenciado pelo relacionamento com Deus que nos faz enxergar as coisas sob a perspectiva divina. Um relacionamento superficial não pode proporcionar isso. Por isso, o principal aqui é a conexão ilimitada com o eterno. Caso contrário, ficaremos longe da melhor parte do cristianismo. Então, nós temos que nos preocupar em termos do relacionamento com o nosso Deus, né? Um relacionamento e uma conexão ilimitada com Deus, ele fala aqui, né? E para que nós possamos ter uma perspectiva divina das coisas, irmãs, uma visão celestial e não uma visão terrena, né? Não nos preocuparmos só com as coisas deste mundo. Poxa, eu nunca fiz uma viagem para poder postar no Instagram. Nossa, todo mundo faz uma viagem, todo mundo viaja para o exterior, todo mundo vai para outros estados, as pessoas fazem compra. Eu não saio de casa, eu não faço compra, eu não tenho nada interessante para postar na minha rede social. E tem pessoas que até se deprimem com isso. Mas por quê? Pessoas apegadas às coisas deste mundo, né? Então que nós possamos nos apegar às coisas celestiais, termos uma visão celestial das coisas, né? E assim que a gente possa edificar a vida das pessoas através das redes sociais, né, através da tecnologia, que possamos usar para coisas que edificam a vida da pessoa. Porque uma foto nossa fazendo uma viagem vai edificar a vida de alguém em quê? Né? Agora, quando você usa a tecnologia para levar uma palavra de esperança,
né, para levar uma palavra que edifica a vida da pessoa, né, que de repente o Espírito Santo vai usar a sua vida ali para trabalhar no íntimo daquela pessoa, aí sim vale a pena, né, usar as redes sociais, usar a tecnologia, não nos amoldando, porque às vezes vê também, às vezes, eu mesma já vi muitas vezes, né, jovens, adolescentes, até mesmo cristãos entrando em modinhas aí, né, porque tá com modinha na internet de tirar foto de determinada maneira, de fazer um desafio, né, e as pessoas cristãs seguindo isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente nós que somos mães, temos filhos, para poder orientar os nossos filhos também. Aqui ele conclui assim: caso contrário, ficaremos longe da melhor parte do cristianismo. Pense nisso e trabalhe para que sua conexão com Deus seja dominada pelo investimento total, irrestrito e comprometido com aquilo que realmente importa na vida cristã. Relacionamento íntimo com Deus. Isso terá reflexos diretos em nossa maneira de pensar, agir e falar. Conexão ilimitada já. Então, irmãs, que possamos pedir sabedoria ao nosso Deus para usarmos também a rede social, para não nos deixarmos levar por aqueles que têm uma visão terrena e só postam coisas que estão ligadas a este mundo, né? E nós possamos ter a sabedoria de usar a tecnologia para nos aproximarmos das pessoas e edificarmos a vida dela, né? E que a tecnologia também não venha nos afastar da presença de Deus, né? Que nós não tenhamos um relacionamento superficial com Deus, mas uma conexão ilimitada com o Senhor. Amém, irmãs? Esse foi o estudo de outubro, tá? Tem o de novembro que eu vou preparar também para aplicar aqui para as irmãs. E assim a gente vai seguindo com a nossa revista, tá? A revista digital eu não tenho como compartilhar porque é proibido, porque é digital. Mas eu vou passando aqui para as irmãs o que eu puder, tá bom? Um beijo no coração das irmãs, que Deus abençoe. Tchau, tchau.